Fala pessoal, bora resolver a questão de número 137 do Enem de 2022 e lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever. A questão 137 é uma questão aí que eu tive que recorrer aos meus colegas profissionais, né, da matemática, porque realmente é uma questão não tão comum e uma questão aí que exigia um raciocínio dentro da probabilidade bem específico, né? Tomar bastante cuidado aí no que a gente fazia para conseguir chegar no resultado. Apesar de ser uma questão curtinha, mas era uma questão que dava um pouquinho de trabalho aí para solucionar. E ela diz assim, ó: a World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre meio, né? Sempre 50%. Então tá jogando lá um time A e um time B, a probabilidade de ele ganhar ou perder é sempre 50%. Qual é a probabilidade do time de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida do World Series? Então imagina assim, ó, eu tenho dois times aqui, né? Eu vou imaginar o time A e o time B. Vamos supor que, sei lá, deu 5 partidas, o time A ganhou, depois o time A ganhou de novo, depois o time B ganhou, depois o time A ganhou e depois o time A ganhou. No máximo aqui 7 partidas, né? Então, nesse caso, o campeão seria o time A, porque ele completou 4 vitórias, né? Não foram as 4 primeiras e ele foi o primeiro aqui, nesse caso, a entrar nesse item que ele está falando, né? A probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira, né? Se eu tivesse o B aqui como vencedor da primeira e depois o A e o A, aqui o A seria campeão também, né? Mas nesse caso não foi o A que começou a primeira partida. Não foi o A que venceu a primeira partida, mas o A foi campeão. Então, eu não estou considerando esses casos aqui. Então, nós vamos fazer a análise para o time A e depois para o time B vai ser a mesma coisa, né? A gente vai ter que multiplicar por 2 ou somar o mesmo número, porque como é meio a meio, então vai ser isso daqui ou isto, né? Ou o A vai ser campeão ou o B vai ser campeão. Então, o que a gente vai fazer? A primeira condição, vamos pensar lá, é a condição mais fácil que teria de observar, né? Vamos supor que o A é um time muito bom e ganhou as 4 partidas. Então, primeiro deu o time A, depois deu o time A também, depois deu o time A e depois deu o time A. Não precisou das 7 partidas, o A foi campeão e foi o A que ganhou o primeiro jogo. Então, nesse caso, qual que é a probabilidade, qual que é a chance dele vencer o primeiro jogo? É meio. Então, nós teríamos 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio aqui. Eu já vou escrever aqui de forma mais direta, né? Se nós temos 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, estou multiplicando potências de mesma base, então isso daqui é a mesma coisa que meio elevado a 4, porque eu vou ter que multiplicar isso 4 vezes. Esse seria o melhor cenário, né? O A sendo campeão nas 4 primeiras sendo vencedor nas 4 primeiras partidas, como para ser campeão precisa vencer 4 partidas, esse era o melhor cenário. Vamos imaginar agora uma segunda hipótese aqui. O que poderia acontecer? Vou imaginar de novo o A sendo campeão, porque eu estou considerando aquele time que venceu a primeira partida ser campeão, só que aí o B perde, né? O B ganha uma partida, certo? Então, para o A ser campeão, enquanto sendo o primeiro a vencer a primeira partida, eu vou considerar agora, na terceira, o A vai ganhar, na quarta o A vai ganhar, só que agora para o A ser campeão eu vou precisar de uma 5ª partida que ele ganhe. Então, eu vou precisar aqui de uma 5ª partida em que o A ganhe, certo? Nesse caso aqui, o que nós vamos ter? Eu preciso necessariamente, gente, que o A vença a primeira e vença a última aqui, nesse caso, né? Então, qual que é a chance que eu vou ter aqui? Eu vou ter meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio, eu vou ter agora 1 meio elevado à 5ª. Só que o que eu tenho que considerar também? Como eu falei, até vou destacar aqui, o A, ele tem que ganhar a primeira aqui e teria que ganhar a última. Não faz sentido o B ganhar a última aqui, né? Que se o B ganhasse a 5ª partida e o A ganhasse as 4 primeiras, nós teríamos o caso aqui da primeira situação, que seria a melhor condição, né? Então, nesse caso, o que eu posso fazer? O B poderia ganhar a segunda, a terceira ou a 4ª partida. Então, eu teria 3 possibilidades, ou seja, eu teria que multiplicar isso daqui por 3. Então, nós teríamos basicamente o que aqui? Aqui, né, eu vou deixar na primeira... Depois eu deixo,
eu faço os cálculos ali separados para a gente simplificar isso aqui. Vamos vendo as outras hipóteses, então. A nossa próxima condição seria acontecer o quê? O A vai ganhar a primeira também, só que agora eu vou precisar de 6 partidas. Então, vamos colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6. Aí, nós vamos imaginar agora, o A vai ter que ganhar a última, né, obviamente, para ele ser campeão. E aí, vamos imaginar que o B ganhou uma, e o A ganhou outra, e o B ganhou mais uma. Né? Então, já deu 2 partidas que o A ganhou e o A foi o vencedor da primeira partida. E o A vai ter que ganhar mais uma aqui para fechar as 4. Observa novamente a condição que eu estabeleci no segundo caso, gente. O A tem que ganhar a primeira e tem que ganhar a última. Se eu tivesse o B aqui na primeira ou na última, não seria a condição, né, do A ser campeão. Então, o que que eu vou ter aqui agora? Novamente eu vou ter a condição de que a chance de cada um ganhar aqui vai ser meio, 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 meio e meio. Como eu quero que A seja campeão e B ganhe a segunda e A ganhe a terceira ou a quarta, enfim, o conectivo E, novamente eu vou ter meio sendo multiplicado aqui agora 6 vezes. Então, eu vou ter meio elevado a 6. E o que nós vamos ter que observar aqui de específico nesse bloco aqui, ó, gente? Eu posso permutar esse B aqui em 4 posições, né? Eu posso permutar esses 2B e esses 2A aqui. Eu tenho uma permutação de 4 elementos, só que é uma permutação com repetição, porque o B ele se repete 2 vezes, então vou colocar ele aqui, e o A também se repete 2 vezes, então uma permutação com repetição. Lembrando que depois eu vou simplificar, tá, esses valores aqui para a gente finalizar a resolução. E agora, pode acontecer também de a gente precisar de usar as 7 partidas. Então, é esse caso que a gente vai analisar agora. Então, eu vou querer aqui que o A ganhe a primeira, depois eu vou ter uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta e uma 7ª partida, né? Ficou menor aqui a minha disposição, porque eu fiz menor mesmo para caber ali no espaço. E eu tenho que fazer com que o A ganhe a última partida ali também. O que sobra agora para a gente distribuir? Nesse espaço que sobrou, eu ainda preciso colocar o A aqui, ó, vou colocar ele de forma aleatória, mais 2 vezes. E o B vai vencer 3 partidas ao longo dessas 7, certo? Observa que o A aqui ganhou 1, 2, 3, 4, né? Que seria a pior hipótese, digamos assim, né? Novamente, eu vou ter a probabilidade de meio disso acontecer em cada um desses casos, só que agora são 7 partidas, então eu vou ter 1 meio elevado a 7. Tudo isso daqui eu vou multiplicar por quanto? Observa novamente que o A ele tem que estar no início e no fim, e vai sobrar esse bloco do meio para eu permutar aqui, ó, o B e o A. Então, tem uma permutação de quantos elementos nesse bloco? Uma permutação de 5 elementos, e eu tenho repetições também. O B repete 1, 2, 3 vezes, e o A se repete aqui, ó, 1, 2. Então, se repete 2 vezes, certo? Então, essas condições devem acontecer para que o A seja campeão, né? Sendo que ele venceu a primeira partida. Então, aqui na primeira eu vou ter 1 elevado a 4, eu vou ter 1, e vou ficar aqui com 2 elevado a 4. Aqui eu vou ficar com 1 elevado a 5, vai ficar 1 vezes 3, 3. Tudo isso sobre 2 elevado a 5. Aqui na próxima, eu vou ficar com 1 elevado a 6, 1. E quanto que vai dar essa permutação aqui, ó? Vai ser permutação de 4, então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso sobre 2 fatorial e 2 fatorial. Então, 2 fatorial é 2 vezes 2 fatorial, que é 2. Vai dar para simplificar esse 2 com esse 2, que dá 4. E vai sobrar 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, vai ficar aqui, ó, 6 vezes esse 1 que está aqui, vai ficar 6 aqui em cima, sobre 2 elevado a 6. E, por fim, essa probabilidade aqui, que vai ficar aqui, o 2 elevado a 7 aqui embaixo. Veja que está aumentando o expoente, né, de 1 em 1, só tem que ver o que vai acontecer aqui com o meu numerador. Eu tenho uma permutação com repetição de 5 elementos tomados, uma permutação de 5 elementos com repetição de 3 e 2, vou fazer aqui no cantinho, ó, essa permutação de 5 elementos com repetição de 2 e 3. Então, vai ser 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, sobre
2 fatorial, gente, é 2. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Posso cancelar esses daqui, ó. E 5 vezes 4, 20, dividido por 2 eu tenho 10. Então, aqui eu vou ter 10 sobre 2 sétimos. Agora, se eu observar, a chance disso acontecer pode acontecer na primeira hipótese, ou a segunda hipótese, ou a terceira hipótese, ou a quarta hipótese. Então, eu tenho que somar todos esses números. Eu tenho que somar 1 sobre 2 elevado a 4, mais 6, mais 3, perdão. Se bem que não ia influenciar na ordem ali, né? Mas vamos fazer na ordem. Mais 3 sobre 2 elevado a 5, mais 6 sobre 2 elevado a 6, mais 10 sobre 2 elevado a 7. Como eu tenho denominadores todos diferentes aqui, o que eu vou fazer? Eu vou transformar todos os denominadores em 2 elevado a 7. Tá? Porque o que eu posso fazer aqui? Ó? Nessa primeira, eu vou ter que multiplicar aqui em cima por 2 elevado a 3 e aqui também por 2 elevado a 3. Aqui eu já vou ter que multiplicar por 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2. Aqui eu vou ter que multiplicar por 2 elevado a 1 e aqui por 2 elevado a 1. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó, 2 elevado a 3 aqui é 8. 8 vezes 1, 8, sobre 2 elevado a 7. Mais 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou ter aqui 12 sobre 2 elevado a 7. Mais 2 aqui elevado a 1 é 2. Vezes 6, eu tenho 12 novamente. Deixa eu ver só se eu não troquei nada aqui. 3, 4... Ah, não, 12, tá certo. E agora tudo isso sobre 2 elevado a 6. Mais exatamente o 10 sobre 2 elevado a 7. Agora, gente, por que eu fiz isso? Observem que todos têm o mesmo denominador, né? Aqui eu coloquei 6. Deixa eu arrumar. 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 1 é 2 elevado a 7. Então, 2 elevado a 7. Mesmo denominador, eu faço o quê? Opero com os numeradores, então vai continuar 2 elevado a 7 no denominador. E aqui eu vou ter, ó, 8 mais 12, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 12, 42. Agora ficou 42 sobre 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, vamos lá, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, depois 16, 32, 64 e 128. Então, eu vou ter aqui, ó, 42 sobre 128. Só que esse caso aqui é do A. Mas pode ser que o time B, né? Eu faria a mesma coisa que eu fiz aqui, só que eu trocaria A por B. Então, pode acontecer isso. Pode ser A ou B. Então, se pode ser A ou B, então, isso daqui mais 42 sobre 128, que seria o caso do B ser o campeão, né? No mesmo cenário que a gente projetou o A sendo campeão, ganhando 4 partidas e vencendo sempre a primeira partida, nas 4 hipóteses que a gente formulou. Aí, 42 mais 42 aqui, eu vou ter exatamente, se bem que poderia só multiplicar por 2 aqui também, então, mas eu vou ter 84 sobre 128. E aí a gente observa que nós não temos, né, no nosso gabarito essa opção, mas todos os denominadores são 64. Então, eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Daria até para dividir por 4, mas não vai ser o caso, porque aqui eu fico com 128 por 2, eu fico com 64. E aí, 84 por 2, nós ficamos com 42. Então, nós chegamos em 42, 64 avos, que é exatamente o que está aqui na letra C. Uma questão que dava bastante trabalho e provavelmente não teria espaço para fazer na prova, né? Mas a resolução aí seria basicamente isso. Ok, gente? Espero que essa resolução tenha lhe ajudado. Qualquer dúvida, registra nos comentários. Bons